É um prazer entrar na sua casa para falar com você. Deixa eu me apresentar. Meu nome é João Lara Mesquita e eu estou prestes a começar mais uma viagem de barco. E essa viagem é a viagem, simplesmente a viagem. Nosso objetivo é sair daqui de Rio Grande, onde nós estamos, o último porto brasileiro no sul, e chegar, navegar até a Antártica, o último continente, a última fronteira. Só que você vai fazer isso junto com a gente por etapas. Calma, uma grande marcha, já dizia o outro, tem que dar um primeiro passinho. E o primeiro passo que a gente vai dar começa exatamente hoje. Nós vamos sair aqui do pier do Yacht Clube de Rio Grande e vamos navegar até a boca do Estreito de Magalhães. São cerca de 1.400 milhas. Você vai conhecer como anda a ocupação do litoral do Uruguai e da Argentina. Nosso primeiro objetivo. Mas, vamos lá, bem-vindo a bordo. Junto com a gente nessa viagem, o Pedrão Camargo como skipper, o mestre Alonso Góes, imediato de bordo, e o seu ajudante Manuel de Souza. Cameraman Paulo César Cardoso, na edição Adriano Pessoa. Vamos junto? Olha o viagem para vocês! O objetivo da expedição é chamar a atenção para a importância dos oceanos e da Antártica para o clima na Terra, especialmente o Brasil. E o descontrole da nossa geração que está alterando a atmosfera, provocando o aquecimento global. Logo na primeira noite, enfrentamos tempo ruim, com muito vento contra, um sinal do que teríamos até a Antártica. Depois de uma noite inteira navegando 130 milhas desde Rio Grande, nós chegamos exatamente aqui, no famoso Arroio Chuí. Vocês estão vendo esses dois moles aí de pedras e ali atrás é o farol do Chuí. Com isso, a proa do Mar Sem Fim, nessa altura, já está no Uruguai, a popa ainda no Brasil. No geral, o litoral do Uruguai é feito por uma única linha constante de praia. A gente percebe que é um lugar bastante inóspito, venta muito forte e isso fica claro pelas dunas que a gente vê o caminho. A exceção, um pequeno povoado no Cabo Polônio. A gente vê algumas casinhas do pessoal que mora e vive em torno do farol. Nesta região, a temperatura ainda é amena. Desde que a gente saiu do Rio Grande, nós estamos navegando já faz 24 horas, 200 milhas mais ao sul, a gente chega no porto de La Paloma. La Paloma é um balneário com cerca de 5.000 habitantes. O modelo de ocupação é o de segunda residência, como acontece no Brasil. Quando chega a temporada, a população mais que triplica. Os serviços públicos, como coleta de lixo, entre outros, tendem a entrar em colapso e a sujeira escorre para o mar. Pelo menos aqui, as construções, quando acontecem, estão afastadas da areia. Ok, perfecto. Entonces estamos con sector este, con vientos fuerza 7, rayo de fuerza 7. Sim, correto. Está previsto isso? Está batendo? Está previsto. Fizemos uma rápida escala em La Paloma. O Mar Sem Fim logo volta para o mar. ...400 milhas e 2 dias depois da gente sair de Rio Grande, nós estamos chegando aqui em Punta del Este. Os caras estão fazendo ou fizeram igual as bobagens que a gente fez no Brasil. Ou seja, encheram uma praia que um dia já foi muito bonita com esse paredão de prédios. Será que só existe esse modelo de ocupação? Acredito que não. Continuamos avançando para o sul. De Punta del Este para Mar del Plata são 220 milhas ou 407 quilômetros. Cobrimos a distância com o mar sempre de bom humor.
Navegando, cenas corriqueiras ganham outra dimensão. No dia seguinte, aos poucos, surgem os contornos de Mar del Plata. O Mar Sem Fim está chegando no primeiro porto argentino, Mar del Plata. Nós temos agora mais 1000 milhas até chegar na boca do Estreito de Magalhães. Nada contra as grandes cidades, mas nosso objetivo é chegar aos locais de difícil acesso. Reabastecemos e seguimos. Teremos mais 300 milhas até a Baía San Blas, no paralelo 40 graus sul. Ainda antes de entrarmos nos 40 uivantes, como os marinheiros definem a faixa dos 40 graus de latitude sul, numa analogia à potência e barulho dos ventos, o Mar Sem Fim já enfrentava Mar Grosso. A temperatura começa a mudar e cai de forma brusca, mais uma característica das altas latitudes. Difícil, né? Hã? Tá difícil. Tá saindo. Macarrão com mussarela e tomato e manjericão. Excelente. Não sei se é cobaia, mano, não? Espaguete desse aí é. A região de San Blas é um bom abrigo para barcos que descem a costa argentina. As praias têm águas calmas, protegidas por uma grande enseada. E uma pequena vila com menos de 1000 habitantes. Prefeitura San Blas, copia Mar Sem Fim. Sí, adelante, te escucho. Estaríamos ahí cerca del puerto. Ok, puede ser, recibido. Buena navegación. O Mar Sem Fim avança um pouco mais para o interior do Lagamar, até um bom local para fundear. Então descemos o bote e percorremos a baía. Milhares de gaivotas procuram a área para procriar. San Blas é pouco ocupada. A área é uma reserva onde vários tipos de aves vêm se alimentar. No dia seguinte, na hora da maré baixa, o banquete começa. Os flamingos são aves migratórias que se alimentam de pequenos crustáceos. Com enormes bicos, os ostreiros também procuram almoço durante a maré baixa. Chegou a hora. O Mar Sem Fim volta para o mar no final da tarde. Sempre rumo ao sul, o destino é a Península Valdez. A partir de agora, estamos navegando pela costa patagônica, que começa no paralelo 40, onde fica San Blas, e se estende até o Cabo Horn, no final da América do Sul. A Patagônia era um microcontinente que estava isolado em outra posição e que depois se juntou à América do Sul. Essa colisão que produziu os Andes, né? Os dobramentos e tal. Conforme aumenta a latitude, mais severa fica a condição do mar. Estamos aqui na latitude 41 graus sul, perto da Península Valdez. Mar aí de uns 3 metros e meio, mas só que o problema é que o intervalo é muito curto entre as ondas. Vento com rajadas aí chegando quase na casa dos 40 nós, praticamente 80 km por hora. Estamos com
a marcha reduzida para não bater muito. Quer dizer, uma amostra do que podemos pegar no Drake. Depois de 18 horas de navegação, avistamos as falésias da Península Valdez. Ela é considerada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Aqui é uma explosão de vida marinha. A chegada do Mar Sem Fim ficou marcada pelo encontro com o personagem principal, as baleias francas austrais e seus filhotes. O animal é dócil e curioso. De setembro até dezembro, as baleias francas sobem desde a Antártica à procura de enseadas protegidas para amamentar as crias. Desligamos as máquinas. Imediatamente, mãe e filhote se aproximam. Antigamente era assim, mas ao chegar perto de barcos estranhos, as baleias eram arpoadas. A história da caça-baleia começou com espécies mais costeiras e mais lentas, né, mais fáceis. Então, em águas até não tão frias como a Antártica, no caso a baleia franca, que é um animal bem mais lento e mais costeiro, então elas foram as primeiras populações a serem dizimadas. Depois, com o início das embarcações mais rápidas, né, aí começaram a ir atrás dessas espécies que viviam em águas mais oceânicas e que também eram mais rápidas. Elas realmente foram dizimadas, né? São várias espécies, chegaram a menos de 5% do tamanho original da população. Por exemplo, a baleia azul, que a estimativa é de menos de 2.000 indivíduos, talvez ainda menos do que isso, menos de 1.000 talvez no hemisfério sul. Então é uma população que certamente não tem nenhum indício de que ela esteja se recuperando, muito pelo contrário. Eu vou aproveitar a nossa viagem pelo Atlântico Sul para fazer uma denúncia. A nossa geração consome 25% além da capacidade de reposição da biosfera, incluindo aí os recursos vivos dos oceanos. E além disso, a gente faz muito pior. A gente gera poluição, uma baita poluição. Diariamente são 2 milhões de toneladas de esgotos não tratados jogados nos oceanos. Por causa disso, a ONU alerta, já são 200 as zonas mortas no mar. São zonas que têm de 2 km² até 70 mil, sem oxigênio para que haja vida. A gente não tem o direito de fazer isso. Nós não somos dono do planeta, nós estamos aqui de passagem. É preciso pensar nas gerações futuras. Pense nisso, a responsabilidade do problema é nossa. Escolhi Puerto Madryn para fundear. A cidade, com 100 mil habitantes, é a porta de entrada para quem visita a Península Valdez à procura da fauna e da flora locais. Este é um dos problemas para a saúde dos oceanos, a concentração de pessoas morando no litoral. Cerca de 60% da população mundial vive na faixa costeira. O trânsito de automóveis contribui para a contaminação dos oceanos. De acordo com dados da Fundação Patagônia Natural, 87% dos derivados de petróleo que chegam aos oceanos vêm de fontes industriais, urbanas e da queima de combustíveis pelos meios de transporte, enquanto acidentes com óleo cru de navios, dutos ou plataformas de petróleo representam apenas 13%. As grandes cidades produzem enorme quantidade de lixo. Sem tratamento, é um perigo para o meio ambiente. Em Puerto Madryn, flagramos muito lixo na área onde moram os nativos. A Patagônia tem 1 milhão de quilômetros quadrados e ocupa mais de 1/3 do território da Argentina, que tem cerca de 2 milhões e 800 mil quilômetros quadrados. Mas é pouco povoada. Dos 40 milhões de habitantes, só 2 milhões moram na região. O clima severo não permite mais que estepes. Elas se estendem dos Andes até o mar. É uma região de clima muito duro, muito inóspito. Aqui o vento é cortante, gelado, praticamente só isso conseguiu resistir. Disputando a área, tem alguns tipos de animais, como os guanacos, uns tipos de tatu, raposas, mas o que vem ganhando cada vez mais o terreno são as ovelhas. Desde 1850, 1870, elas começaram a ser trazidas para cá
e foi praticamente a única coisa que deu certo do ponto de vista econômico, a criação de ovelhas. Desde o começo da ocupação humana, os guanacos foram fundamentais. Os nativos se alimentavam com a carne e usavam o couro para fabricar roupas. Os guanacos são parentes dos camelos do deserto africano. Sobrevivem em condições de grande aridez. Puerto Pirâmide fica na extremidade oeste da Península Valdez. As águas são interiores, protegidas do mar aberto pelo Golfo Nuevo. É ali que as baleias francas escolheram para ficar. A avistagem de baleias em Valdez começou em 1973. Yo era guardafauna acá de la provincia, en Punta Loma, la primera reserva faunística que se hizo acá en la provincia del Chubut, ¿no? El director de turismo, como yo buceaba también, tenía un pequeño bote, me dijo de que iba a venir un investigador, Roger Payne, que no conocía las ballenas, la franca del sur, ¿no? La ballena nuestra. Entonces, para acompañarlo y hacerlo de guía. Y hablábamos de que era interesante el comportamiento de las ballenas francas con respecto al hombre o a la embarcación, y que era muy interesante para el futuro de que la gente, a través de los avistajes y todo, pudiesen conocer las ballenas, una forma de educación. Se fue haciendo, bueno, primero tímidamente, en el año 71, 72, 73, llevábamos 8, 10 personas por año a ver a ballenas, y lo que en la actualidad somos 6 prestadores y ya con más de 120.000 personas anuales que visitan las ballenas. En el año 82 se reglamentó a través de prestadores, de privados, de investigadores, del gobierno. Se reglamentó, se hizo una ley de protección de ballenas, se reglamentó el avistaje de ballenas, justamente para que se proteja, digamos, que el recurso sea sustentable, que no haya interferencia, que no haya demasiadas embarcaciones encima de las ballenas, pero indudablemente que se está haciendo bien las cosas, no solamente por lo que vemos, observamos nosotros diariamente y anualmente, y con la estadística de los investigadores, de que las ballenas van aumentando, hay mayor cantidad, y no solamente la mayor cantidad de ballenas, sino que los ballenatos que van naciendo, digamos desde la década del 70, con el objeto flotante que está cerca de ellas, que en este caso son las embarcaciones, entonces se fueron dando cuenta, porque los animales tienen el instinto muy sensible a lo que no lo daña. Entonces se dieron cuenta de que lo que está alrededor de ellos no era ningún problema, y cada vez con más confianza, con más tranquilidad, y por eso estamos trabajando con una embarcación por empresa. Entonces tenemos solamente 6 embarcaciones en el agua. Nosso cinegrafista foi checar a vida marinha debaixo d'água. A visibilidade estava prejudicada por fortes ventos que levantam suspensão. Mesmo assim, flagramos os curiosos lobos marinhos. Pinípede é o nome que se refere aos indivíduos que têm os pés em forma de pena. Eles vivem no meio aquático para se alimentar e em terra para descansar, trocar o pelo e a maioria das espécies se reproduzir também. Pinípedes, eles se referem a um grupo muito diverso de vertebrados aquáticos, né? Então a gente tem o grupo das focas e o grupo dos lobos e leões marinhos, que têm características de ciclo de vida muito diferentes. Nas focas, e entre as focas a gente tem o elefante marinho, eles têm um ciclo de vida em que a fêmea vai para a terra e ela passa de 4 a quase 40 dias em terra, vivendo das reservas energéticas que ela acumula durante o ano quando está se alimentando. Já os lobos marinhos, eles têm um tamanho corporal menor e as fêmeas têm um período inicial em que essa fêmea fica em terra amamentando o filhote e daí começa a alternar períodos em que ela vai se alimentar e ela volta para amamentar o filhote. Pinípedes têm um filhote por vez. Muito raramente a gente vai encontrar gêmeos.
Voltando à terra firme, encontramos uma grande colônia de lobos marinhos em Punta Loma. Esses animais se reúnem para a reprodução e nesse momento se constitui uma colônia reprodutiva. Então se formam os haréns, então os machos cuidam, varia muito, pode haver 10, 12 fêmeas até uma centena de fêmeas, né? Depende muito da habilidade do macho, como a gente diz, né? São os chamados machos alfa, né? São aqueles que conseguem então controlar o harém. Perifericamente, pode acontecer que algum macho consiga penetrar no harém e a gente tem um percentual de introdução de novos genes por outros machos, né? Mas assim, a frequência é bem menor. Na extremidade sul da península, Punta Delgada, existe uma colônia de elefantes marinhos. Os machos podem atingir até 4 toneladas. Eles vão para o mar, se alimentam e depois, na época da reprodução, eles retornam para montar os haréns e copular as fêmeas e mudar o pelo ao mesmo tempo. Então os machos permanecem em torno de 3 meses em jejum em terra. É aí então que eles perdem muito da sua camada gordurosa e perdem muito peso. Eles nascem, no caso da Antártica, aqui mais especificamente, ou então aqui da América do Sul, vamos colocar assim, né? Tem colônias reprodutivas na região atlântica, pacífica, índica, fazendo toda a volta do continente antártico, mas esses animais também se deslocam a grandes distâncias. Eles podem fazer aí movimentações de 300, 400 quilômetros, né, 500 quilômetros às vezes, mas que não constituem uma migração, é isso que é importante dizer, né? Para nós isso não caracteriza migração, é uma área de exploração alimentar para eles, né? Outro atrativo em Valdez é a Isla dos Pássaros, um importante ninhal para diversas aves marinhas. Faltava conhecer a maior colônia de pinguins de Magalhães. Ela fica em Punta Tombo, uma península rochosa de 500 metros de largura que avança até 4 quilômetros em direção ao mar. Esta é mais uma área protegida, habitat do pinguim de Magalhães. As aves ocupam uma área de cerca de 300 hectares. Tenemos alrededor de 700.000 pingüinos. Esta es la colonia de pingüinos magallánicos más grande del continente sudamericano, ¿sí? Estamos en plena temporada ya de eclosión de huevos de pingüinos. Ya empezamos a ver pichones, hay mucha cantidad de huevos. El pingüino de Magallanes es un pingüino que se distribuye desde Río Negro hasta Tierra del Fuego, con unas 60 colonias, pero lo interesante de este sector de la península es que en las últimas 2 décadas las poblaciones de pingüinos han ido en aumento. Este grito não é de um jumento, mas uma espécie de exercício, um modo do pinguim se refrescar. Las visitas a la reserva de Punta Tombo aumentó de unos pocos miles a mediados de los 80 a más de 120.000 visitantes en el año pasado, en los últimos años. Es decir que existe una atracción muy fuerte de visitantes de todo el mundo, no únicamente nacionales. As autoridades procuram promover o turismo até um nível que permita manter os atributos da área para gerações atuais e futuras. Depois de vários dias de exploração na Península Valdez, chegou a hora de partir. Prefeitura Puerto Madryn, Mar Sem Fim. Adelante, buen día. Ok, buen día. Aquí Mar Sem Fim, dejando el puerto,
rumbo a Caleta Hornos y Cabo Blanco, ahí por Desellado. Sí, señor, recibido. Estamos aqui em Quadrim, são quase 40 milhas até a boca. Depois são 160 até aqui, essa virada Caleta Hornos, aqui dentro. Depois da saída. Exato. Previsão de tempo, que é tudo vento oeste, noroeste. Então, quer dizer, mais ou menos nesse quadrante. E agora a gente desce para 45 graus de latitude. Essas caletas se parecem com pequenos fiordes. Um estreito braço de mar penetra o continente, se esgueirando entre as margens de terra. Mais adiante, surge uma formação parecida com um saco, protegida de todos os ventos. Fundeamos. O mar sem fim fica tão imóvel quanto em uma marina. Nosso almoço tinha que ser especial. Comemoramos com um churrasco, comandado por Cardoso, nosso cinegrafista. Vou chamar os pássaros. Aqui, chamei um aqui, ó. Chamou. Em seguida, discutimos as condições para a próxima navegada. Tipo, sair daqui 5 horas da manhã. E aí, quando for... Se acordar e tiver tudo tranquilo... Na verdade, 4 é melhor, porque daí eu vou estar 6 horas da tarde, 6, 7 da tarde, eu estou entrando na Caleta Sur. Que, você vê, a gente vai pegar essa condição às 18 horas, vai estar nordeste bem legal, vai estar um norte-nordeste bem legal aqui. Um vento mais calmo. Porque daí dá para, no domingo, de repente já passaram as frentes e na segunda-feira a gente consegue se mandar para o estreito. Leste, vai ter um leste para a gente entrar no estreito, é perfeito. Talvez a gente sofra um pouquinho nessa perna, mas as outras duas pernas, a perna grande para entrar no estreito, a gente pega bastante de norte, que são 300 milhas, é uma perna mais longa. Antes de continuar a viagem, o local merece uma exploração. Com o bote de apoio, navegamos entre os paredões da Caleta Hornos. As formações são diferentes, apresentam saliências e reentrâncias. O aspecto é bizarro. Seguimos navegando até o interior da caleta. No final, em vez de terras altas, voltam as estepes. Caleta Hornos conhecido. Próxima parada, 130 milhas abaixo, é o Cabo Blanco. Teríamos que atravessar o Golfo São Jorge, temido pelas difíceis condições de navegação. Mas tivemos sorte. Nossa passagem foi tranquila. O mar sem fim se aproxima de Cabo Blanco, escoltado por golfinhos, na hora do pôr do sol. E que pôr do sol! A explosão de cores encanta a tripulação. Quanto mais descemos a costa, mais fortes ficam as cores. No dia seguinte, fundeados, pudemos conhecer o entorno. Num primeiro momento, chama a atenção o aspecto desolado da enseada. Tudo que se vê são as ruínas de 2 casas onde funcionou uma salina. Mais adiante, uma elevação forma o Cabo Blanco, em cujo topo está um farol. De cima, a vista é deslumbrante. 2 linhas de praia se encontram e formam uma saliência que avança para o mar. Assim é formado o Cabo Blanco. Olha, o único problema daqui é que a hora que entra o vento, olha como é que fica.
dá algum trabalho, tem que praticar um pouco de alpinismo, mas a paisagem aqui da costa argentina vale a pena, especialmente essa de Cabo Blanco. E a gente ainda tem de graça uma colôniazinha de lobos marinhos. ...30 milhas abaixo fica Puerto Deseado, um dos mais importantes polos pesqueiros da Patagônia. Eu queria conhecer mais sobre as normas e práticas da pesca na Argentina para comparar as soluções com as adotadas no Brasil. O problema do excesso da pesca, do futuro desta atividade e dos pescadores é mundial. A produtividade argentina é quase a mesma da costa brasileira, 1 milhão de toneladas. A diferença é que aqui só existe pesca industrial, que emprega cerca de 15 mil pessoas. Já no Brasil, são quase 900 mil pescadores, sendo que 60% deles é artesanal. Esses dados provam que os mares temperados são muito mais ricos em biomassa que os nossos mares tropicais. João Lara Mesquita, para o Band News TV. Deu certo? Alô, obrigado. Pois é. Aqui a bordo todo mundo tem suas tarefas diárias. Essa, passar boletim, é uma das minhas. A navegação foi rápida. Logo estávamos entrando pela foz do Rio Deseado. A cidade tem 20 mil habitantes. Os pesqueiros são enormes, podem ser considerados pequenos navios. Sí, la importancia de la pesca para Puerto Deseado es importante, ya que esta actividad es la actividad principal de la economía local. La principal actividad pesquera proviene del langostino, ¿sí? Que es un marisco que tiene calidades especiales por tratarse de un producto que proviene de aguas frías. Como segunda especie en valor se puede mencionar el calamar. Ya el calamar, digamos, no es de procedencia del Golfo San Jorge, sino que proviene de aguas nacionales, pero son los dos productos que en cierta forma inciden en la riqueza del desarrollo económico de Puerto Deseado. Dos 72 barcos pesqueiros da província de Santa Cruz, 42 são de Puerto Deseado. En el caso de los tangoneros, que son los buques pesqueros que capturan langostino, el personal está compuesto por marinería que trabaja en cubierta en todo lo que es el proceso de captura. ¿Sí? Después hay un proceso de esa captura que proviene, se envían a través de túneles a la bodega del barco que queda en la parte interna del barco y allí surge un proceso de clasificación del producto. El langostino en Argentina tiene 5 calibres. Bueno, y esta gente lo que suele hacer es clasificarlos, lo colocan en cajas, ¿sí? De 2 kilos, lo pesan y lo embalan. Después, bueno, hay otro tipo de personal que es el que obviamente capitanea el barco, oficiales de máquina, oficiales de cubierta, pero el grueso de trabajo es la marinería que trabaja en la cubierta y que trabaja en la bodega. Nós viemos em Puerto Deseado porque esse lugar é muito importante para a pesca em todo o mar Patagônico. E agora chegou a hora da gente sair. Como sempre, estamos fazendo escalas para baixo, sempre em direção ao sul. A próxima parada é o Estreito de Magalhães. Daqui a 350 milhas ou algo em torno de umas 30 horas. A última visão do litoral de Puerto Deseado é a Ilha dos Pinguins, que se tornou o segundo parque marinho argentino para proteger pinguins de penacho amarelo que ali fazem ninhos. Las áreas protegidas de la costa y mar argentino están distribuidas a lo largo de las provincias con litoral marítimo, las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Y en los últimos tiempos ha habido un creciente interés para trabajar y proteger los ambientes marinos pelágicos. Nuestra plataforma continental argentina es muy extensa, tenemos más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar y es claro de que hay mucho para avanzar en términos de protección y muchas de las especies marinas que están protegidas en la costa dependen de los recursos que se encuentran en zonas más pelágicas y por fuera inclusive de las jurisdicciones de las provincias que las están protegiendo.
A travessia prossegue. Aos poucos, a tripulação retoma a rotina. Na madrugada do dia seguinte, avistamos a entrada do Estreito de Magalhães. Primeiro surge Cabo Virgens e seu farol de apoio à navegação. E desta vez, nossa escolta era formada por toninhas oveiras, um tipo de mamífero marinho da mesma família dos golfinhos e das orcas. Logo depois, uma estrutura cada vez mais presente no mar chama a nossa atenção. Aqui dá para ver bem nessa casa. Tá vendo? É tudo oleoduto, ó, das plataformas, gás, ó, petróleo, gás. Ele entra tudo aqui e aqui ó, a refinaria. Explora e já direto bombeado das plataformas direto para a terra. Mar Sem Fim já está no Chile, no Estreito de Magalhães. E eu estou aqui só para lembrar que o mar nos dá muito mais do que a gente imagina. Ali atrás, uma plataforma de petróleo. Para lembrar que hoje, 30% do petróleo consumido no mundo vem dos oceanos e 50% do gás, para ficar só nesses dois exemplos. Tenho certeza que a partir deste século nós vamos ver o declínio definitivo da pesca em função da sobrepesca e da poluição que a gente produz e vamos começar a ver a extração de minerais no mar. E essa é outra pressão em cima dos oceanos. O Mar Sem Fim prossegue estreito adentro em direção a Punta Arenas, já em território do Chile. Estávamos ansiosos para chegar. Estamos a 30 milhas de Punta Arenas, um ponto de reabastecimento aqui dos canais do Chile. Passamos na primeira e segunda angostura, que são as partes estreitas do Estreito de Magalhães. Agora começa a abrir um pouco, é uma baía grande onde está Punta Arenas. Estamos encontrando aqui ventos de 40 a 45 nós, uma maré a favor e o vento contra. Cria essa onda curta, bem difícil de navegar. O barco batendo bastante. Essa vai molhar agora. Mais uma etapa encerrada com sucesso. Fiquei satisfeito com o desempenho do barco. Eu confesso para vocês que eu estava com medão dessa primeira perna, porque ó, tudo que a gente tinha que navegar, ó, desde aqui do Rio Grande até aqui embaixo, para só aqui no Estreito de Magalhães a gente encontrar um abrigo. Eu estava meio receoso, mas afinal foi mais tranquilo, né, Pedrão? Nós tivemos muita sorte, quer dizer, sorte não, com a tecnologia a gente usou bastante das previsões de tempo e conseguimos sempre fazer as pernas todas com boa previsão. Fugindo sempre dos ventos fortes. Né? Esse primeiro trajetinho aqui de Rio Grande para Mar del Plata prevaleceu que tipo de ventos mesmo? Aí nós tivemos Nordeste, que desce o costa do Brasil, tempo bom. Nós conseguimos chegar até Mar del Plata com ventos de popa. Né? Só na travessia do Mar da Prata, se lembra, nós tivemos um pouco de sudoeste, era Foz, tivemos um pouco de sudoeste e tal, mas foi legal, né? Quer dizer, até Mar del Plata acho que foi bom, foi tranquilo. Agora, de Mar del Plata até a Península Valdez, a gente andou pegando umas cacetadas, né? Foi o primeiro sudoeste temido, né? O sudoeste que era o vento mais temido, porque era o vento de proa, que a gente poderia ter pego, e nós pegamos, chegando em Baía Valdez, tanto é que nós tivemos que nos abrigar e dormimos. Você sabe de uma coisa que eu gostei? Porque eu nunca tinha pegado uma cacetada dessa com o Mar Sem Fim. Eu ficava pensando como é que ele vai reagir. Eu achei que reagiu bem. Excelente. Né? A construção dele é um barco de alumínio, né? E é um barco rígido, é um barco forte e confortável, né? Contra o mar.
tivemos que diminuir a velocidade, é importante. É super importante para a tripulação sentir bem e ter tá com autoestima uma alta, moral segurança, alta, né? Segurança é o mais importante, né? Claro. E bom, depois a gente teve um trecho aqui que as pessoas meteram muito medo na gente, o pessoal que a gente foi encontrando, que é o tal Golfo de São Jorge, né? Exato, que era para chegar no Cabo Branco, né? Que nós pegamos aquele vento de oeste, que é um vento tradicional daqui, que bem forte, chacoalhou bastante, né? Mas o barco se comportou muito bem com essa condição, que provavelmente vai ser a condição que nós vamos pegar para ir para a Antártica, que é a travessia do Drake, que vai ser esse vento, né? E afinal acabou não batendo muito aqui, né? Alguns falaram que ia bater muito, mas... foi só o começo, né? Que depois foi diminuindo, melhorou, nós chegamos entramos em Porto Desejado, lá da história do Magalhães, né? Isso, é verdade. Você explica pra gente... A gente quase refez aqui a viagem épica do Fernão de Magalhães, porque ele fez uma escala no Rio de Janeiro, em 1519, e depois desceu a costa exatamente igual a gente, entrando, inclusive, em alguns dos lugares que a gente entrou, como Porto Desejado. E depois nós tivemos esse último trecho aqui que eu também achei que foi bico, hein? E foi o melhor de todos, na verdade, foi bem tranquilo, só tivemos bastante nevoeiro, né? Nós tivemos aquele dia inteiro, tá no nosso diário, tivemos um nevoeiro intenso, um dia e meio de nevoeiro intenso, mas com o radar, com os plotters, né, que é o sistema de navegação eletrônico. Exato. Ao contrário de Magalhães, que veio na cara e na coragem, a gente tem bastante tecnologia aplicada aqui. Eu admiro exatamente esse Magalhães, mas eu gosto dos dias de hoje. Eu prefiro navegar nos dias de hoje, com boa roupa, bom equipamento. Às vezes é gozado, às vezes a gente recebe e-mail aqui de telespectadores falando que a gente é corajoso por fazer essa viagem. Eu fico até com vergonha. Coragem teve Magalhães e outros todos. Deles, né? Para nós foi até bem tranquilo. Bom, até, enfim, a gente completar essa etapa que foi a entrada do Estreito de Magalhães, 1.400 milhas depois de ter saído do Rio Grande. A partir daí a coisa fica mais tranquila, porque por mais que entre cacetada de vento, a gente está sempre bem protegido. Bom, a primeira etapa da nossa viagem está terminando agora. No entanto, a segunda também está começando agora. Bom, a segunda etapa vai ser de exploração no Estreito de Magalhães. Nós vamos sair de Punta Arenas bem aqui, vamos descer, vamos aqui pegar o lado oeste, navegar exatamente em direção ao Pacífico, já em águas do Pacífico. Depois nós vamos subir até Porto Natales, que fica nessa região aqui. Nós vamos conhecer uma porção de caletas, geleiras, lugares muito interessantes. Depois a gente desce tudo, vamos entrar no famosérrimo canal de Beagle, onde Charles Darwin já navegou, até chegar em Ushuaia, encerrando então a segunda etapa desse projeto. Convido você a ser nosso tripulante mais uma vez, ok?